O nosso salve de hoje vai para os seguidores leais Aguinaldo Campos, Henrique Marinho, Adriano Gonçalves, Zé André e Vilcimar da Silva. Obrigado por estarem sempre por aqui. E essa informação de que o Prantos Série B esteja interessado no Dudu pode parecer até mentira, mas há um fundo de verdade nisso, e inclusive esse nosso rival Filhão está disposto a colocar até seus jogadores de Série B, além de um soteudo indisciplinado na parada em uma possível troca. Claro, até eu que não sou santista. E o nome desse anão da Branca de Neve Série B que chamamos de Zangado e que deverá voltar no ano que vem para lá será o primeiro a ser colocado em pauta. E reforço que o venezuelano não tem mais clima algum para continuar no Prantos, mesmo sendo um jogador considerado como um bom nome. E em primeira mão trago informações para vocês sobre o lado do Verdão nessa história estranha e o que se vê da diretoria diante dessa especulação toda e sem qualquer enrolação no assunto. Eu confirmo que a Leila não veria problema algum de negociar, é lógico. Ela quer mais ver o Dudu saindo de qualquer jeito já. E o que a motiva a tomar uma decisão dessas é justamente por conta do alto salário que o atacante recebe por aqui, como se ele fosse aceitar receber menos lá no Prantos, era mais fácil de reduzir aqui sua pedida e continuar no Verdão. E sobre o que o Dudu acha disso tudo, eu digo que por parte dele ainda existe aquela resistência enorme em sair, mesmo depois do que aprontou na pataquada do Matos. Quem tem um padrinho desses não precisa de anjo protetor. E enquanto não surgir uma proposta boa para ele fora do Brasil, como os árabes ou até mesmo a MLS ou ainda mesmo de algum clube que não tenha ligação com o Palmeiras, ele vai continuar abrindo mão de sair. Lógico também. E dá até para entender esse lado dele, pois se com o Cruzeiro, que não tem uma rivalidade grande com o Palestra, já foi desse jeito, imaginem só uma ida para um rival de Série B. E tudo bem que eles são nosso filho, a gente quer até bem um filhão, mas não dá para aceitar de maneira alguma uma coisa dessas de um time que só dificultou a vida toda pro nosso lado. E também não dá para comparar um anão com um gnomo nunca, a não ser a cor da roupa e a cara lavada de cada um, né? Dá até dó de ver o Boca Juniors agora querendo fazer graça aqui no Palmeiras e essa tentativa deles de tentar, eu disse tentar, buscar a contratação do Aníbal Moreno chega a ser uma piada portenha, sem a menor graça. Mais fácil a gente ouvir aquela piada que diz que um argentino sincerão e aquele que afirma que a Argentina tem o mapa mundi como a representação fiel de seu território. Vê se pode. E em nenhuma das hipóteses abriu-se chance do argentino ir para lá, nem que o Perón saísse do túmulo e pedisse de joelhos para nós. E o principal fator que afasta qualquer tipo de diálogo com eles é o dinheiro, e tanto o Palmeiras quanto o Aníbal não aceitariam nunca abrir mão de milhões só porque o Boca Juniors imbecil quer. Ah, mas jogar lá é diferente. Sim, cabeçudão, eu concordaria com essa frase se fosse há 20 anos atrás, quando eram aquela força na América do Sul. Mas hoje, se formos colocar isso na balança, o Palmeiras tem o respeito no continente, naquilo que eles representam. E só para se ter uma noção do quanto esses caras são terríveis, eles ainda estão pagando as parcelas do Merentiel tipo Casas Bayon lá da Argentina, e isso ainda com a pressão da Leila, que não vai na FIFA resolver isso logo, pois se deixar isso rolar por muito tempo, o calote será certeiro, viu, seus boludos maricones? A semana pode até ter sido livre, mas a academia de futebol segue agitada e o Abel Ferreira ainda inconformado com o ponto que o Palmeiras deixou passar contra o RB Linguicino, mesmo apesar de sua teimosia na demora das substituições. E por isso vem fazendo questão de acordar a cada um deles, principalmente os que entraram no segundo tempo e acabaram não fazendo nada e ainda perdendo gols feitos, e que isso lhe fique de lição, e até tento torcer pro Lazarento superar a má fase. Mas o próprio não se ajuda, e enquanto o Abel continuar colocando esse cara em campo, deixando de lado o Rômulo, não há como passar pano não, e a partir do momento em que ele mudar essa visão dele, igual fez no meio de campo, colocando o Maurício de titular e o Veiga na reserva, as coisas vão poder melhorar. E é preciso lembrar que foi a partir dessa mudança que o time começou a ter uma atuação diferente nas partidas, diminuindo um pouco mais a teimosia do lusitano Alentejo Portuga, e isso porque sou descendente deles, viu? A visita do Felipão ao Palmeiras ainda segue sendo assunto nos bastidores, e dizem por aí que sua presença foi um verdadeiro remédio que o Abel tanto precisava para mudar certos conceitos lusitanos dele. E esse nosso técnico que está aqui desde 2020 ficou completamente diferente após as eliminações, aliás, todos nós, né? E a pressão que foi para as costas dele gerou um incômodo grande na comissão técnica. Mas HP, ele nunca passou por isso antes. Olha, cabeça de melão, claro que pode parecer loucura, mas das últimas cobranças que houve no clube, a maioria
maioria foi direcionada à diretoria, e durante esse período todo deixou de contratar, e a partir do momento em que a Leila fez o que o Abel tanto pediu, trazendo suas contratações, a pressão começou a chegar para cima dele, e as conversas que o Felipão teve com ele, os conselhos e até mesmo um apoio motivacional pro elenco mudou completamente o ambiente. E já falei isso antes e volto a repetir que para mim o Felipão deveria ter algum cargo no clube, talvez no lugar do Toninho Cecílio, nem que fosse para se tornar um embaixador, um cargo novo para ele que seria até uma recompensa por tudo o que ele já nos fez. E será que você aí acha o mesmo nisso que eu penso? Então comentem aí o que vocês acham sobre o Felipão, um apaixonado palmeirense nato. O encontro entre o Scarpa e o Piquerez mostraram o quanto o meia fez uma tremenda de uma besteira em sua vida, deixando o clube do coração em um ambiente onde era querido para se aventurar na Europa por pouco tempo. E a pior parte nem é isso, pois ele deixou de lado também uma proposta milionária da Leila, que se comprometeu em renovar com ele por um salário maior do que o do próprio Dudu. E o nível de importância dele pro Abel era tanto que até cogitaram fazer essa loucura na época, e agora é bola pra frente, pois vejo muitos torcedores me perguntando com frequência se existe algum tipo de chance do Scarpa voltar para cá, isso em algum dia. E sobre essa possibilidade não dá como dizer nada, mas diante de todo o desgaste que a diretoria passou, eu diria que só em outra gestão isso poderia se tornar realidade, pois com a Leila e o Barros eu duvido muito, viu? Agora uma informação quentinha. Após o acerto de amigos com a W Torre, o Palmeiras acabou de fechar com a Samsung outro acordo que acaba de vez com essa novela de quase 15 anos. E depois de tanto tempo, a Leila fez muito bem o seu papel de uma boa empresária e colocou um ponto final nessa história com os coreanos finalmente. E os detalhes sobre esse acerto estão saindo aos poucos, mas o que dá pra cravar aqui é que a presidente conseguiu diminuir boa parte desses 70 milhões de reais. E quando vemos uma notícia sobre certa quitação de dívida, os olhos chegam a encher de lágrimas, pois para um clube que devia quase R$1 bilhão, agora ver essa transformação toda em tão pouco tempo acontecer é motivo de muito orgulho. E falo para vocês que não é fácil tanta coisa assim, e a nossa sorte foi que nesses últimos anos todos tivemos presidentes com sabedoria de bem gerir uma potência. E não sei se vocês vão concordar, mas deveria ir pro estatuto do clube uma regra que só permitisse virar presidente quem tivesse um longo currículo de administrador, como é o caso da Leila em suas empresas, e não dá para deixar o Palmeiras nas mãos de qualquer ameba. E sabe-se que tivemos bons exemplos nisso em um passado recente, eu diria maus exemplos na realidade, o que não podemos mais deixar se repetir aqui nunca mais. Sai pra lá, Mustafa e tiranos! Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes, pelos nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!